Chegamos então a uma questão que nós julgamos essencial, e eu gostei, o professor ontem disse, eu sou criminalista. Eu não sou criminalista, mas eu também gosto muito da pergunta, a quem beneficia essa laicidade do Estado? E aí, antes da gente discutir isso, eu trouxe duas frases para vocês do Lacordaire. A primeira não é uma citação literal, porque eu a incluí hoje pela manhã, e eu não tenho ela, por isso eu não coloquei entre aspas. Ela é um pouco mais longa, mas essa é a síntese dela. Entre o pobre e o rico, entre o fraco e o poderoso, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Porque todos nós somos livres. Quando todos nós somos livres, quem manda? Quem tem poder. Quando nós temos a lei, apesar da gente dizer, se você for rico, você for poderoso, você não fica na cadeia. Mas se não existisse a lei, todo pobre estava na cadeia. O que permite que o pobre tenha direito a um advogado? O que permite que o pobre tenha direito a um julgamento justo? É a lei. As leis surgiram justamente para controlar os excessos da nobreza, que tinha todos os direitos. Então, nós pensamos que a verdadeira liberdade é não ter nenhuma lei. A verdadeira liberdade é ter leis que nos assegurem e nos protejam para que a gente possa exercer essa nossa liberdade. A segunda frase dele é: a liberdade não pode existir a não ser em um país onde o direito esteja acima das paixões. Um lugar onde nós somos movidos por paixão, você não tem verdadeiramente liberdade. Eu estou de mau humor, matem todos esses. Tranquilamente, não tem lei que me impeça. Quantos ditadores fazem isso? Você é meu ministro, não gostei mais de você, corta a cabeça dele, mata. Ah, hoje em dia não acontece. Acontece. Ele desaparece. Ah, deve ter viajado para o estrangeiro. Tudo bem, debaixo da terra não é mais meu país, é estrangeiro. Ainda existe. Então, a liberdade, ela só pode existir num país onde o direito julga pela lei e não pela paixão. A pergunta, então, a quem interessa a laicidade do Estado? E eu gosto de usar o Rui Barbosa, porque foi ele o primeiro a responder a essa questão. Ele se pergunta e ele responde. A liberdade religiosa asseguraria, ao mesmo tempo, a defesa da maioria católica nos seus direitos constitucionais contra as intolerâncias da irreligiosidade e a proteção das minorias religiosas contra os excessos da maioria católica. Veja, tem dois aspectos. Protege a minoria contra a maioria, mas também protege a maioria para que ela não seja agredida pela minoria. A mesma lei da laicidade é que protegeu os católicos quando um bispo da Igreja Universal chutou a imagem de Nossa Senhora. É o mesmo direito que permite ao o povo de santo fazer a sua festa de Iemanjá, e a gente tem isso lá na Paraíba, todo ano tem a festa de Iemanjá no 8 de dezembro, e os evangélicos agora estão fazendo marchas contra, então eles vão indo na direção, e em torno de meia-noite, que é o momento em que começam efetivamente as oferendas, eles chegam atacando, batendo, quebrando todas as oferendas. E a polícia tem que parar. Você tem a procissão que se faz a São Pedro, onde os pescadores vêm do mar na direção da igreja e os evangélicos marcham a procissão ao contrário. A marcha pela defesa da religião. Por acaso, por coincidência, a gente se encontra no mesmo lugar. O Estado tem que mandar um por uma rua, outro por outra rua. Então, o Estado tem que proteger os dois lados, a quem é maioria e quem é minoria. Então, a quem interessa a laicidade do Estado? Ao forte e ao fraco, ao rico e ao poderoso. Por quê? Porque todos eles estão livres pelo controle da lei. Sim, só voltando à frase de Locke, julgo ser a tolerância o principal distintivo característico da verdadeira igreja. Veja que quem é mais intolerante são aquelas igrejas que têm mais dificuldade em se afirmarem pela verdadeira fé. Eu não discuto a minha fé, eu critico a sua.
Ao apontar o dedo para você, eu não permito que você olhe para mim. Veja que na maior parte do tempo, se critica o outro, se fala do outro, mas não se justifica a sua própria opção. Eu falo mal das religiões dos outros, mas eu não justifico a minha opção religiosa. Eu não digo para vocês porque eu tenho convicção da minha religião ou porque a minha religião tem pontos positivos. Em geral, eu aponto os pontos positivos da outra, os pontos negativos da outra religião. Então, o Locke já dizia isso. A verdadeira igreja, ela é tolerante. Se retornarmos ao objetivo desse nosso seminário, podemos afirmar que a laicidade é essencial para a sobrevivência da religião, e aí a religião como um todo, em um espaço democrático. Também abre espaço para que cada igreja, enquanto representante de um grupo organizado, ocupe espaço político sem necessariamente estar vinculada a interesses políticos partidários. Deixar a discussão sobre a laicidade do Estado fora dos círculos religiosos impediu que as igrejas participassem de discussões mais amplas que poderiam, inclusive, impedir que certos ataques se centrassem sobre sua ação, suas convicções e suas práticas. Veja, se a gente falar em questão de defesa do aborto, já que o professor ontem falou, eu não sou mulher, eu não posso falar sobre aborto, eu sou mulher, então eu posso falar sobre aborto. Eu, como mulher, como mãe, eu não sou contra o aborto porque eu sou católica. Eu sou contra o aborto porque, com poucas semanas e que eu estava grávida, eu vi o meu bebê, num ultrassom, chupando o dedo e brincando na minha barriga. Uma criança que devia ter aproximadamente 8 semanas, que não tinha forma definida, não tinha olho definido, não tinha mão definida, e que, à medida em que se fazia o ultrassom, pulava como se estivesse brincando e em um determinado momento começou a chupar o dedinho. Claro que não chupava literalmente porque não tinha boca, mas encostava o dedo na boca. Uma pessoa que vê uma imagem dessas não pode defender o aborto. Então, eu não sou contra o aborto porque eu sou católica, eu sou contra o aborto porque eu defendo a vida. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu não defendo que não se faça o aborto porque o padre determinou ou porque a Igreja Católica assim o disse. Mas eu defendo que todas as pessoas que tenham necessidade de fazer um aborto por uma razão terapêutica, por alguma outra, tenham o direito de optar. E aí eu acho interessante, eu volto sempre à França, porque foi o lugar onde eu vivi durante alguns anos e eu acompanhei certos casos. Uma moça que decide fazer aborto, ela tem o direito de fazer o aborto na rede pública. Mas não é bem assim. Eu chego agora lá, estou com meu barrigão, não quero abortar, não quero mais o bebê. Começa que tem um limite de semanas. Segundo aspecto, eu chego no hospital e digo, eu quero abortar. Você vai ter um encontro com um psicólogo. Depois dessa consulta, passam alguns dias e você vai ter um segundo encontro com um psicólogo, onde você novamente vai dizer, eu quero abortar. E esse psicólogo vai dizer tudo que o Estado pode dar para que você não faça o aborto. Dentre eles, o direito de eu ir ao hospital e ter o meu bebê e no lugar do meu nome eu colocar X. Eu não quero botar o meu nome, eu não quero me identificar, eu não quero que ninguém saiba que eu tive um filho. X. E eu saio do hospital e ninguém saberá que eu dei à luz naquele hospital. Existem instituições que me permitem, eu estou grávida, todo mundo vai saber aqui na minha escola, no meu trabalho, eu não quero que ninguém saiba, eu quero dar o meu bebê, não quero abortar, quero dar o meu bebê. Existem instituições que acolhem essas moças, elas vão fazer um curso de formação, vão fazer alguma coisa em que ela vai ficar fora da cidade dela, ela vai ter o bebê e ela depois volta. O que se fazia no Brasil colonial quando uma moça ficava grávida e botavam ela escondida num convento e ela dava à luz sem ninguém saber que tinha dado à luz. E de repente a família adotava um órfão, próprio membro da família. Então isso já foi prática aqui no Brasil. E essas crianças, elas têm o direito, se a mãe quiser escrever uma carta para o filho explicando por que ela abandonou o filho, ficará lá na pasta do filho, dossiê, quando ele tiver os 18 anos, se ele quiser ler, para saber por que a minha mãe me abandonou, ele tem o direito. Aliás, o que o novo Código de Adoção permite, que a mãe que dá a criança para adoção escreva um documento e permite que a criança adotada hoje tenha acesso aos seus documentos. Eu quero saber de quem eu sou filho, eu tenho direito, a partir dos 18 anos, a ver o meu processo de adoção. Então, eles dão
todo o apoio a quem não quer ter o filho, mas não quer abortá-lo. Dão a possibilidade do aborto. E segundo eu soube, a partir do momento em que liberaram o aborto, não houve aumento no número de pessoas que abortaram. Ainda no momento em que a mulher está na sala se preparando para abortar, eles perguntam, você tem certeza? E é perguntado 3 vezes. Você tem certeza que é isso que você quer, abortar o seu filho? E você tem que dizer, sim, eu tenho certeza. Se você balançar a cabeça, eu não ouvi. Tem que ser dito verbalmente 3 vezes. Você tem certeza que você quer abortar essa criança? Sim. Você tem certeza? Então se pergunta 3 vezes. Veja que há um grande espaço para que haja uma reflexão. Diferente do que acontece aqui no Brasil. Meu Deus, eu descobri que eu estou grávida, tem a universidade, tem escola, tem minha família. Eu vou lá, pago um médico e faço imediatamente um aborto. Porque numa clínica hoje no Brasil, para se fazer aborto, basta você ter o dinheiro para pagar. Cheguei, faço e vou embora. Ninguém me pergunta se eu quero abortar ou não. Então, talvez a legalização não seja tão ruim. E aí eu digo novamente, se a gente se bate por dizer não vamos ter o aborto porque a Igreja Católica proíbe, tudo que é proibido é mais gostoso. E se eu tenho que ter um filho ou eu tenho que abortar ilegalmente ou eu morro, a culpa é da Igreja Católica. Se me diz para eu fazer um aborto, eu tenho que antes olhar um ultrassom e ver o meu filho lá dentro da barriga. Muda bastante o discurso. E eu tenho certeza que boa parte das mulheres que hoje fazem aborto, se tivessem um ultrassom obrigatório, onde elas vissem seus filhos dentro da sua barriga, porque uma coisa é eu falar no feto, um óvulo fecundado, é algo absolutamente imparcial. A outra é olhar uma vida se mexendo. Eu não posso discutir se até o nascimento embrião é vida ou não, quando eu olho ele e ele se mexe. Então, eu não vou entrar na questão ética, legal e etc. Eu estou falando aí como mulher, como mãe. Talvez seja necessário isso, que a gente discuta determinadas práticas, não baseado apenas de a igreja proíbe, a Bíblia proíbe, o Papa disse. Nós temos outros argumentos. O Papa não disse que o aborto não deve ser feito simplesmente porque ele acha que mulheres devem ser massacradas todos os anos em abortos clandestinos. O Papa preza a vida. Não é melhor dizer dessa maneira? E é o que é verdade. O Papa está muito mais preocupado com as mulheres que morrem com os abortos clandestinos do que, efetivamente, se a Bíblia diz que é proibido ou não matar. É um problema de saúde, é um problema social. O SUS hoje gasta milhões com mulheres que fizeram abortos mal feitos. É um problema de saúde pública hoje, o aborto mal feito. Então, a gente novamente deve se preocupar com o que a laicidade pode nos dar como contribuição nesse determinado momento. Ao ir contra a laicidade do Estado, a Igreja Católica, ao invés de contribuir para o seu fortalecimento, fortalecimento da Igreja, ela acaba perdendo a sua autonomia, sua independência, sua própria sacralidade. Deixa de representar o pobre, o oprimido, o explorado e passa a ser apenas mais um aparelho ideológico do Estado. A gente tem que encarar por esse lado também. O Estado também não está tão interessado assim em afastar completamente a Igreja Católica. Qual é o melhor palanque para o Estado? As pessoas vão sozinhas porque elas querem as missas. Se o governo tiver a Igreja como aliado, é o aparelho ideológico mais eficiente do Estado. Leiam Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado. Leiam Marx, leiam todos os outros que discutiram mesmo. Bourdieu, que vai falar sobre a educação. O melhor aparelho ideológico do Estado é a Igreja. Então, a Igreja Católica muitas vezes fica falando contra a laicidade do Estado e não vê até que ponto o Estado usa da Igreja para os seus próprios benefícios. A separação da Igreja e do Estado é, a meu ver, e é a minha posição, Marília Domingos, mais útil para a Igreja do que para o Estado.
que perde um dos seus aparelhos mais fortes, mais ativos e com mais abrangência social. França pós-revolução expulsou todas as congregações religiosas, vírgula, exceto aquelas hospitaleiras. O que eram as congregações hospitaleiras? As que tinham hospitais e asilos. Quer dizer, religioso é ruim em todos os aspectos, exceto quando ele tem casa de saúde e asilo. Ou seja, serve para o Estado. Então, não foram todas as congregações religiosas que foram expulsas da França. As que foram classificadas como hospitaleiras, ficaram. A igreja, aqui no Brasil, faz um trabalho de assistência social muito mais presente, muito mais eficaz que o próprio governo. Se nós retirássemos todas as igrejas, e aí eu falo de todas as religiões, se a gente retirasse todos os cultos de todos os trabalhos sociais que são feitos, o governo teria um problema muito grande. Como eu disse para vocês, o próprio programa de saúde das populações negras hoje é feito através do povo de santo, dos terreiros. A distribuição de alimentos do programa Fome Zero é feita através de comunidades de terreiros. E se esse pessoal não trabalhar mais para o governo? A pastoral da criança, exatamente. Quantas crianças deixaram de morrer por causa da pequena contribuição da pastoral da criança? Milhares de crianças. Será que o governo, tirando essa pequena contribuição da pastoral, daria conta de fazer todo esse trabalho que se faz? E eu não estou falando nem na questão da participação política, como Mariano falou, durante o período da repressão, durante o período do governo militar. Eu estou falando dias de hoje, coisa bastante prática. Santas casas, asilos, abrigos, acolhimento de velhos, de indigentes, de meninas grávidas, de mulheres abandonadas, mulheres batidas, migrantes, drogados, majoritariamente são instituições religiosas. O governo não necessita que haja laicismo no Brasil. Se o governo banir a religião do espaço público no Brasil, vai ter um grande problema pela frente. Se partirmos para este caminho, provavelmente recuperaremos a identidade do nosso povo através do retorno à sua religiosidade, através do exercício de tolerância. Lembrando que foi nos períodos de maior intolerância, nos tempos modernos, que as minorias religiosas mais radicais encontraram mais adeptos. Veja o caso do Egito, os irmãos muçulmanos. Eles são uma minoria da população. Veja o que está acontecendo agora lá. E a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos com uma certa tranquilidade, porque o Brasil é um país tranquilo, o Brasil não tem conflito, o Brasil não tem guerra. Por causa disso, nós estamos perdendo o pé da nossa própria religiosidade, da nossa própria fé. Hoje, tudo é possível no Brasil. Hoje se usa a questão da laicidade para todo tipo de pregação ideológica. Eu coloquei pregação porque se usam muitos termos da própria religião para falar sobre essa ideologia, contra as religiões. Também a defesa de algumas prerrogativas da Igreja Católica, como a manutenção de crucifixos e imagens religiosas, deve ser repensada. Porque, ao passar do status de cultual para cultural, ao invés de estar contribuindo para a fortificação da fé dos católicos, penso que estamos contribuindo para a banalização dos símbolos tão caros à religião. É tão normal ter um crucifixo em cada parede de órgão público que as pessoas não lhes atribuem mais nem atenção e nem significado. E aí eu trouxe essa figura, você veja lá no alto, num tribunal, uma imagem de Cristo que é muito maior do que a própria imagem do juiz, e todo mundo de costa para ele, ninguém dando a mínima. E embaixo, numa escola, você tem um crucifixo aqui quase todo coberto por palavras-chave da alfabetização. Ou seja, aqui para mim está muito mais profanado do que se ele não existisse. Um crucifixo para um católico não é mais uma peça artística, madeira, gesso ou material, mas uma hierofania, revelando um sagrado. Um crucifixo em uma sala de aula ou tribunal é apenas um objeto de decoração, muitas vezes de gosto duvidoso, porque nós temos imagens que são terríveis.
A banalização do sagrado o torna profano, e quem diz isso não sou eu, é Mircea Eliade. Perde-se a essência do significado religioso. Há um esvaziamento desse significado. A rotina do sagrado transforma-o em profano. Então, novamente, será que nós devemos nos bater para que os crucifixos permaneçam em todas as escolas e todos os lugares? Será que isso defende a nossa fé? Para terminar, um pensamento para vocês e o meu e-mail para aqueles que quiserem pedir as transparências, que pedirem alguma informação. Como eu já disse para alguns, eu sou ótima pagadora quando eu sou cobrada, porque os meus alunos vivem me pedindo coisas pelos corredores e eu sempre digo, me mandem um e-mail que eu respondo aos e-mails que eu recebo, mas não me peçam coisas pelos corredores porque eu esquecerei. A idade, eu e o meu amigo alemão Alzheimer estamos muito próximos. A exigência laica fundamental é a igualdade de direitos na riqueza das diferenças. Não é a igualdade das diferenças na diversidade dos direitos. Então, isso é importante que fique marcado para a gente. Certo? A gente ainda tem, acho que 2 minutos, né, se eu não estou errado, e a gente tem algumas perguntas que chegaram pela internet. Aqui é só a bibliografia para aqueles que tiverem interesse. Eu sei que está meio pequenininho, mas, novamente, vocês me pedindo, eu encaminho para vocês pelo e-mail. Vocês querem que volte o e-mail? Pronto. Então, vieram algumas perguntas através da televisão Dom Total. A primeira pergunta, qual a influência do Estado na diversidade religiosa do Brasil? Em princípio, o Estado brasileiro não interfere na diversidade religiosa. O Estado é até bastante permissivo no Brasil. Não existe nenhuma lei que determine que tipo de religião pode existir ou não, diferente de alguns estados europeus, por exemplo, que você tem determinadas religiões reconhecidas pelo Estado e todas as religiões que não são reconhecidas pelo Estado, elas são consideradas seitas. Ou o caso de alguns lugares onde budismo e hinduísmo não são considerados religião, são considerados filosofia de vida. Então, no caso do Brasil, o Estado brasileiro, ele não contribui, de certa forma, não atrapalha a questão da diversidade religiosa hoje. Já atrapalhou em determinados momentos, onde perseguiu algumas religiões. A segunda pergunta, de Carlos Laura, qual é a sua postura sobre os monumentos religiosos espalhados pelas cidades, como o Cristo Redentor, Rio de Janeiro, ou como as estátuas da Aleijadinha em Congonhas do Campo, com a cultura da laicidade? Eles teriam que ser retirados? Bom, eu penso que eu já respondi essa questão amplamente, mas só para finalizar, eu não penso que eles teriam que ser retirados, porque hoje, Aleijadinho em Congonhas é um patrimônio da arquitetura, é um patrimônio cultural. Veja, quando os talibãs destruíram estátuas no Afeganistão, a comunidade internacional se mobilizou contra, não como símbolos religiosos, mas como símbolos de uma cultura de um determinado tempo. Vamos fazer uma comparação. Vocês imaginariam hoje o Egito derrubando as pirâmides? Ou derrubando algum tipo de símbolo religioso? Vocês imaginariam a própria cidade de Paris derrubando o Sacré-Cœur de Montmartre? A igreja que é símbolo, que é vista e que faz parte de um dos cartões postais do Estado? E que, aliás, foi construída por contribuição pública dos franceses no momento de laicidade do Estado, onde o país estava assolado por guerras, destruições, doenças e etc. E o povo achou que deveria se resgatar diante do Sagrado Coração e por isso fez uma subvenção pública, reuniu dinheiro e construiu a igreja do Sacré-Cœur. A gente deve derrubá-la agora? Quando a gente derrubar o Sacré-Cœur e a gente derrubar as pirâmides do Egito, eu vou propor a derrubada do Cristo Redentor.